Pessoal, nossa fala de hoje é sobre simbologia, particularmente simbologia religiosa. Simbologia é, por definição, o estudo dos símbolos. Para compreendermos melhor essa temática, eu vou dividir a minha fala em 4 momentos. No primeiro momento, eu vou falar sobre o significado dos símbolos, ou seja, o que é de fato um símbolo e o que ele significa. Um símbolo é uma representação de alguma coisa que a gente não consegue expressar diretamente. Aquilo que é misterioso, aquilo que é enigmático, aquilo que é transcendente, geralmente a gente representa por meio da linguagem simbólica, por meio dos símbolos. O amor, a raiva, a tristeza ou qualquer outro sentimento que a gente possa expressar, geralmente a gente usa a linguagem simbólica ou os símbolos, seja por meio de gestos, representações, desenho, figuras ou qualquer outra coisa que a gente possa representar estes sentimentos. No segundo momento, vamos falar sobre a utilidade dos símbolos, ou seja, para que servem os símbolos. O símbolo serve para muitas coisas. Entre estas coisas, podemos dizer que o símbolo serve para facilitar a nossa comunicação, para fazer com que a gente se torne mais compreensível diante das pessoas. Muitas coisas a gente não consegue exprimir, não consegue expressar diretamente. Por isso recorremos sempre aos símbolos. No que tange à questão da religião, posso dizer que os símbolos representam as crenças, os valores, os deuses, as imagens, os ícones, que fazem parte do culto e da liturgia religiosa. Os símbolos estão presentes para fazer com que as pessoas tenham acesso ao divino, ao sagrado, de forma mais objetiva. No terceiro momento, pessoal, queremos falar sobre o significado dos símbolos religiosos. Mas afinal, o que é um símbolo religioso? Os símbolos religiosos são indicadores da presença divina na vida dos fiéis. Geralmente se usa os símbolos nas liturgias, nos cultos, nas missas, nas celebrações, nos rituais. Sempre há presença de símbolos religiosos. Tomamos, por exemplo, o caso da Eucaristia ou de Santa Ceia, conforme diz os protestantes. O pão e o vinho, símbolo do corpo e do sangue de Cristo. São práticas celebrativas onde os símbolos estão presentes. Então, o símbolo está sempre ligado ao ritual, ao mito, à narrativa, ao culto, à liturgia, à prática e à celebração religiosa. Esse é o sentido, essa é a importância do símbolo religioso. No quarto e último momento, eu quero falar sobre alguns símbolos religiosos. Quero citar 3 exemplos de símbolos. Primeiro, a cruz do cristianismo. É um dos símbolos mais importantes, ou talvez o principal símbolo da fé cristã. A cruz era antigamente vista como um instrumento de tortura, usada pelo antigo Império Romano para punir as pessoas que cometiam crimes hediondos. Jesus foi condenado pelo Império Romano e foi condenado a morrer numa cruz. Para os cristãos, a cruz se tornou-se um instrumento ou símbolo da redenção. Então, os cristãos não olham para a cruz e veem a cruz simplesmente como instrumento de tortura ou de maldição. Pelo contrário, pelo fato de acreditarem que a morte de Jesus pagou o preço dos nossos pecados, eles entendem que a cruz é um símbolo da redenção, da libertação e de salvação. O segundo exemplo de símbolo, a estrela de Davi, muito conhecida, também chamada de hexagrama, ou a estrela de 6 pontas. Segundo a tradição histórica judaica, a estrela de Davi foi cunhada nos escudos dos súditos de Davi, uma forma de memorizar a semana da criação, ou a criação divina. Uma vez que a estrela tem 6 pontas e cada ponta da estrela representa um dia da criação. Posso dizer também que a estrela, por ser um encontro de 2 triângulos, os triângulos entrelaçados, representa a união entre o divino e o sagrado, ou entre Deus e o ser humano. O terceiro exemplo de símbolo é o famoso yin yang, aquele círculo de 2 cores, preto e branco. Para a tradição chinesa, taoísmo e confucionismo, o yin yang representa o equilíbrio cósmico, o equilíbrio das energias positivas e negativas, representando que o universo está num contraste e ao mesmo tempo num equilíbrio entre 2 forças que se opõem e ao mesmo tempo se atraem. Então esses 3 símbolos, a cruz para o cristão, a estrela de Davi para os judeus
E o Yin Yang para o taoísmo mostra que as religiões têm símbolos importantes e esses símbolos representam crenças, valores que elas defendem. Obrigado.